participação e os pais são barrados. E eu penso, não é essa a realidade hoje? Só se chamam os pais para falar de notas. Mas os pais não sabem o que está acontecendo lá. Eu tenho um irmão que ele tem uma filha mais velha, uma menina muito inteligente. E na eleição se revelou uma petista roxa de debater contra os pais. E aí eu falei com meu irmão, nossa, mas deve ser doloroso para você, porque ele é um rapaz católico, procurou formar as filhas dentro da religião. E ele falou, você não pode nem imaginar o que é em casa. Mas a caçula também já está no mesmo caminho. E esses dias eu entrei no Face, eu não entro muito, às vezes quando eu entro, a caçula dele está com as cores dos gays, né, da ideologia. Então, os pais têm que ter mais informações. E aí, eu já conversei isso com o Nádia, procurar um grupo que vá às escolas, que faça reuniões com os pais, que fale sobre isso, que esclareça, que passe a cartilha material, para que eles saibam e vejam a gravidade, a seriedade disso. Porque eles tomam conhecimento, mas é alguma coisa que tem que ser constante. E aí entra a igreja. Entra a igreja evangélica, entra a igreja católica. Os cristãos precisam ter uma base, uma catequese maior. Porque as coisas também, eu escuto de católicos dizendo, um tempo atrás, estava conversando com uma pessoa, acho que era sobre um livro que eu li, falando de inferno, do céu, e ela falou, não, isso aí já caiu, isso não existe mais não. Eu falei, como assim? Como assim? Ela é brasileira, mora nos Estados Unidos. Ela disse, vou perguntar para Father Pio se é verdade, se ainda isso existe. Eu mostrei aqui o catecismo da igreja, está tudo aqui dentro. A irmã dela é católica, também estava fazendo estudos sobre o catecismo. Eu falei, pergunta a sua irmã. Ela está lendo, ela sabe. Está lá, não caiu não. Jesus ainda não voltou a mudar essas coisas, não. Então, o que a igreja católica e evangélica, o que os sacerdotes podem fazer pelos pais, por essas famílias que têm fome? Porque eu percebo, muito se fala dos pobres, dos excluídos, mas tem gente dentro da igreja faminta, gente que não sabe nada de igreja, nada sobre a doutrina, nada, e que acha normal. Eu não sou muito de televisão, mas às vezes passo, vejo e paro. E esses dias estava passando o Fantástico lá, era um caso, nem sei o que era um caso de um homossexual, puseram um casal lá, era todos, com uma criança e alguém discutindo que estava errado. O tanto de gente que falou, não, que isso, eles são legais, ainda bem que eles têm pais, são dois pais. E eu fiquei imaginando, quantos evangélicos estavam ali falando isso? Quantos católicos será que estavam ali falando isso? Então, precisamos repensar esses papéis diante desses desafios que nós temos. Porque a fé é uma demanda crescente. As pessoas sentem essa necessidade. Esses dias eu fui fazer adoração lá na Boa Viagem e o Santíssimo estava na capelinha e depois foi levado para dentro da igreja, para adoração da noite. Então foi uma pessoa, um padre, levando o Santíssimo, outras pessoas batendo o sino, e a gente rezando e louvando. E de repente uma moça que tinha uma formatura lá, ela começou a chorar diante do Santíssimo. Eu tenho certeza que ela mesma não sabe por quê. E eu fui lá e falei com ela. Falei, visite mais, venha mais para a igreja. Porque aquele choro para mim era sinal de que ela estava ávida, necessitando de ouvir mais sobre Deus. Bom, e quais são as consequências, afinal? O que eu vejo é, primeiro, essa mudança, que o Dr. Edson falou, da mudança do prazer do corpo. Não é mais para constituir família.
mas é um prazer, é uma descoberta do corpo. A questão dos pais correrem o risco de perder a confiança, porque eles vão se identificar com os professores, com essas ideologias, não vão contar aos pais, porque dia desse uma senhora estava me contando, a filhinha de 3 anos falou com ela que a menina tinha beijado na escola e que tinha namorado. E ela falou, você contou isso para sua mãe? Não, eles falaram para não contar. E eu fiquei me questionando, quem são eles dentro da escola que falaram isso para a criança? E os estupros coletivos que a gente está vendo acontecer, que eu acho que é da educação sexual, porque eles não têm maturidade, eles não estão preparados e eles querem experimentar. E um dia eu escutei o Padre Oscar no programa dele, Diante do Altíssimo. Ele recebeu uma pergunta de um menino que era prostituta, jovem, e que ela tinha saído da prostituição, ou que alguém apresentou à igreja e ela começou. Mas que disseram que pior é que ela tem vontade de voltar para a rua. E aí ele disse, o corpo, como é que a palavra que o Padre Oscar fala? Despertou a carne. Esse é o problema da ideologia para as nossas crianças, despertarem a carne. E eu já atendi crianças com abuso sexual. Desperta a carne. Crianças de 4 anos, 6 anos e 8 anos. A de 8 anos engravidou do abusador. E essa criança se oferecia aos homens, porque despertou a carne. E, para finalizar, o adoecimento psíquico que vem aqui, o doutor Eros falando das cirurgias. Eu tive um paciente que era um homossexual, que se transvestiu como mulher, e o sonho desse homem era fazer a cirurgia de mudança de sexo. E eu sabia que se ele fizesse, ele enlouqueceria. Seria a etapa final. E aí eu também questiono, como é que faz isso uma criança? Que consequências isso? Quem vai acompanhar essas crianças? Porque há um risco, há perversão, há doença, uma patologização. E eu fiquei sabendo, esses dias, sexta-feira, por acaso, li no UOL, sobre agora que há no Brasil um grande número de jovens até 30 anos que nunca tiveram nenhum relacionamento amoroso, porque não tem nenhum desejo. Não é patologia. Eles são normais, eles têm tudo normal. Gente que já passou por terapia e tal, não tem interesse. Mas eu acho que essa overdose de pornografia, essa overdose de exposição de sexo, e por trás a ideologia. O Japão chama-se síndrome do celibato. Acontece a mesma coisa e o governo lá está muito preocupado, porque eles precisam de gente nova hoje. Tem muita gente, diz que o número de fraldas geriátricas hoje é maior do que fraldas para criança. Então, nós temos que repensar e trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar. Muito obrigada. Com a palavra agora, então, doutor Miguel Maggi. Vai falar aqui da Teresa Nanã. Boa noite. Meu nome é Miguel Maggi, eu sou advogado, sou procurador do Estado de São Paulo e sou criador e coordenador do movimento Escola Sem Partido. Vocês agora há pouco estavam vendo aí a página do nosso site na internet. O movimento Escola Sem Partido começou em 2004 e ele tem 2 objetivos. O primeiro é combater a doutrinação política e ideológica em sala de aula. E o segundo é combater a usurpação do direito dos pais sobre a educação moral dos seus filhos.
Todo o nosso movimento está estruturado em cima da legislação, da Constituição Federal e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Da exposição que eu vou fazer, vocês vão notar o seguinte, que a lei está do nosso lado. Nós não usamos a lei porque não sabemos ou não queremos usar, ou temos medo de usar a lei. Mas ela está inteiramente do nosso lado. Baseado nos princípios da Constituição Federal e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Movimento Escola Sem Partido elaborou um anteprojeto de lei para acabar com esses abusos que estão ocorrendo nas escolas brasileiras, nas salas de aula. Essa iniciativa da inclusão da ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação e depois nos planos estaduais da Municipal de Educação, essas iniciativas são apenas uma parte do ataque que está sendo feito às famílias. Mas todo ano, todo mês, a toda hora, surgem novos ataques. E nós não podemos reagir a esses ataques sempre na defensiva. É preciso que nós partamos para o ataque. É preciso que nós deixemos de tentar matar barata jogando bolinha de naftalina. Que é isso que nós estamos fazendo. Como se a Constituição não estivesse do nosso lado. Como se a legislação brasileira existente, vigente, não estivesse amparando as nossas pretensões. E vocês não tenham dúvida nenhuma, e eu vou mostrar isso para vocês, que a lei está do nosso lado e que nós precisamos, e existem meios de invocar a lei para que ela atenda aos nossos interesses. Bom, então eu falo aqui para vocês como advogado. Este projeto de lei, ele vale para a igreja, para o professor Hermes, que tem um perfil conservador, um cristão conservador, mas vale também para um ateu. Esse projeto coloca o Estado no seu devido lugar. O Estado laico é laico. Ele tem que ser neutro em relação a todas as religiões. E um Estado que tem que ser neutro em relação a todas as religiões não pode usar o sistema de ensino para hostilizar a moral de uma determinada religião. É exatamente aquilo que o Silas havia dito no começo aqui dessa exposição, quando ele fez a apresentação. Bom, nós vamos tratar disso. Eu vou mostrar para vocês, vou apresentar para vocês o nosso projeto de lei. Esse anteprojeto de lei, ele já está tramitando na Câmara dos Deputados. Ele está, nesse momento,